Eu venho à tribuna, senhor presidente, para tecer alguns comentários, falar aqui de algumas impressões que tenho acerca de uma matéria que foi publicada no jornal no dia de ontem, segunda-feira, especialmente na Folha de São Paulo. Uma matéria que utiliza quase que toda uma página de jornal, a página A4, cujo tema, o anúncio, a chamada da matéria é a seguinte, que a agência brasileira espionou funcionários estrangeiros. E a matéria relata algumas ações desenvolvidas pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, entre os anos de 2003 e 2004. E relata não apenas fatos, mas também coloca reproduz parte de documentos que seriam documentos da própria Agência Brasileira de Inteligência. E a matéria, senhor presidente, não de forma direta, mas indireta, tenta ligar este fato às ações que o governo norte-americano, em especial a NSA, vem desenvolvendo nesses últimos anos, tendo como alvo todos os países do mundo, ou quase todos os países do mundo. Após essa publicação, senhor presidente, ontem, tanto aqui no Senado quanto na Câmara, vários parlamentares se revezaram em pronunciamentos dizendo o seguinte, que essas revelações de que a ABIN estaria monitorando funcionários de embaixadas de outros países, que essas revelações colocariam em xeque a reação da presidenta Dilma quanto à espionagem, dizendo que a presidenta Dilma discursou nas Nações Unidas, na abertura da Assembleia das Nações Unidas, da ONU, que cancelou a visita que faria aos Estados Unidos e que essa reação teria sido uma reação dura contra a espionagem norte-americana que atingiu o Brasil, que atingiu brasileiros e brasileiras e, inclusive, a ela própria. E alguns parlamentares chegaram a dizer o seguinte, senhor presidente, que como se vê uma mão que afaga é a mesma que apedreja. Mas não foi só isso, não. Alguns parlamentares chegaram a dizer o seguinte, senhor presidente, que chegaram a dizer que não necessitaria a presidenta do Brasil, isso foi um deputado que diz, que este episódio divulgado no dia de ontem arranha a credibilidade do Brasil no exterior. Aí, abre aspas, qual credibilidade que o governo brasileiro tem para alavancar o movimento mundial contra os Estados Unidos? O governo perdeu a oportunidade de ter feito um acordo com os americanos e uma discussão de alto nível, ao invés desse piti de que estava sendo monitorado, fecha aspas. Ora, senhor presidente, primeiro eu quero dizer que não há como comparar as ações que o governo americano realiza com essas ações da ABIN, que desde ontem têm sido divulgadas pela imprensa. Não há. E se todos lerem a matéria e prestarem atenção, inclusive nos documentos que são reproduzidos, reparam quais os métodos utilizados pela Agência Brasileira de Inteligência, pela ABIN. Nenhum método ilegal, pelo contrário, monitoramento, acompanhamento motorizado, ou seja, de carro ou a pé, a servidores de embaixadas e todas as ações classificadas como ações de contra-espionagem, porque havia sim, a possibilidade de o Brasil estar sendo alvo de determinadas ações de outras embaixadas de outros países. Então, foram ações de contra-espionagem. E nenhuma delas, repito, senhor presidente, nenhuma delas desrespeitou a legislação brasileira. Nenhuma delas desrespeitou qualquer protocolo ou convenção internacional. Nenhuma delas interceptou de forma ilegal correspondência de diplomatas, de embaixadores. Nenhuma delas monitorou de forma ilegal conversas de cidadãos de outros países. Então, não há como comparar, senhor presidente, de jeito nenhum. Eu quero dizer o seguinte, o Brasil acaba de entregar às Nações Unidas, ao Alto Comissariado da Defesa dos Direitos Humanos, uma moção que o Brasil assinou juntamente com a Alemanha, uma moção que pede mudança
de métodos no âmbito internacional para que os direitos humanos sejam protegidos, para que os Estados Unidos não continuem a fazer contra povos de grande parte dos países do mundo o que vem fazendo. Não atinge apenas a primeira-ministra Angela Merkel, não atinge apenas a presidenta do nosso Brasil, que teve o seu celular interceptado, senhor presidente. Atinge todo o povo que tem as suas comunicações interceptadas de acordo com as matérias, não só por e-mail, mas também por telecomunicações. Isso sim é desrespeitar a lei. Essas ações é que nós temos que ser contra. Eu quero dizer, senhor presidente, que nós, pela CPI, estamos acompanhando o noticiário internacional. O que nós estamos percebendo é que há uma tentativa de manipulação por parte do governo norte-americano em relação às notícias, porque cada vez mais aquele país fica isolado. Porque não apenas o Brasil, mas a comunidade europeia, países do mundo inteiro, vizinhos nossos, sul-americanos, centro-americanos também, manifestando sua posição contrária às atitudes tomadas pelos Estados Unidos. Diante disso, é óbvio que o governo americano começa a trilhar um caminho do isolamento e ele precisa sair do isolamento. E o que é que faz? Tenta colocar outros países na mesma rinha, com o mesmo problema. Não é só o Brasil, não, senhor presidente. Matérias semelhantes a essas têm sido divulgadas na França, têm sido divulgadas na Rússia, têm sido divulgadas na Alemanha, tentando dizer que aqueles países, esses países como o Brasil, têm a mesma prática dos norte-americanos. Não é verdade, senhor presidente, não é verdade. E eu creio que todos esses fatos que vêm a conhecimento público, todos os fatos, nenhum deles desmentido, são revelações muito importantes. Primeiro, porque requer mudanças internas em todos os países. E no nosso país, essas mudanças vêm ocorrendo já. Não podemos mais, é uma medida que a presidência está adotando e nós já estamos estudando isso na CPI, permitir compra pública de equipamentos que não sejam auditáveis. Equipamentos de informática que não sejam auditáveis, softwares que não sejam. A necessidade de que o Brasil tenha o seu próprio e-mail, o seu e-mail próprio, melhor protegido, que use criptografia própria e não criptografia vendida por empresas americanas, que o Estado brasileiro, como a sexta, sétima maior economia do planeta, tenha o seu próprio satélite. Agora, para além dessas mudanças internas em cada nação, tem mudanças no âmbito das relações internacionais que têm que ocorrer. E o mundo caminha a passos largos em relação a essas mudanças. E isso não agrada nem um pouco os norte-americanos, nem um pouco. Então eu quero aqui, senhor presidente, eu sim, repelir qualquer tipo de manifestação que tenta comparar algumas atividades da ABIN com aquilo que fazem com as ações desenvolvidas pelos norte-americanos. Não há nada, absolutamente nada, que possa levar à comparação, senhor presidente, por menor que seja. Há absolutamente nada, pelo contrário. O que me parece ser é uma defesa não explícita, mas uma tentativa de defesa implícita dos americanos. O que eu lamento profundamente, senhor presidente. Lamento profundamente, porque, repito, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, é uma questão de defesa dos direitos humanos. Então, qualquer tentativa de comparar ações desenvolvidas pela ABIN com ações da NSA, repito, é uma forma indireta de defender essas ações ilegais promovidas pelos Estados Unidos, que atentam contra os direitos humanos dos povos do mundo inteiro, senhor presidente. Muito obrigada.